Olha, a semana começou com uma demissão importante, né? Do BNDES. Na realidade, foi uma sequência. O presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, demitiu três generais. O general-presidente da FUNAI, o general-presidente dos Correios e o general-presidente da Secretaria de Governo Santa Cruz. Pois bem, no final de semana, o presidente viajou e teve um contato com a imprensa. A impressão que se teve, pela maneira como o presidente se comportou, é que ele procurou exatamente a imprensa de passagem para dar este recado. Olha, estou por aqui com o Levi. Você acha que isso aí foi de caso pensado? Foi. Estou aqui, ele tem que demitir o cara que é do PT, e senão eu demito ele também. Quer dizer, não é uma maneira mais agradável, correta, mas tudo bem, o presidente fez isso. Aí hoje eu falei com uma pessoa ligada lá no Palácio do Planalto, a pessoa me contou o seguinte, mas eu vou repetir aqui o que ele me contou. Ele disse o seguinte: quando o Guedes comunicou, lá atrás, em janeiro, dezembro, comunicou ao presidente, eu convidei Joaquim Levy para assumir o BNDES. O presidente falou para ele assim, olha, tá bom. Aí encontraram no dia seguinte, no terceiro dia, o presidente falou assim, o Guedes, estão dizendo por aí que você fez uma escolha errada do Levy. Que esse Levy foi secretário da Fazenda do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. E foi ministro da Dilma. Aí o Guedes falou, não, presidente, acontece o seguinte, o Levy realmente foi, isso que o senhor falou, mas também foi diretor do Fundo Monetário Internacional. Trabalhou com vários governos. Foi diretor do né? Banco Mundial, trabalhou com o Fernando Henrique, trabalhou com o Lula, trabalhou com a Dilma. É um grande quadro, inclusive de prestígio internacional da economia. Aí passou. O presidente, algumas pessoas ligadas ao presidente, cobravam do presidente a despetização do BNDES. O que é isso? Na campanha, o Bolsonaro bateu muito na tecla de que o governo tinha emprestado dinheiro para quem não podia pagar. Venezuela, Cuba, Angola, Moçambique, e que era preciso abrir a caixa preta do BNDES. É preciso abrir a caixa preta. O presidente bateu nisso aí. É preciso tirar o PT do BNDES. Isso aí vem desde a campanha dele, né? O nosso amigo Levy não fez nada disso de abrir a caixa preta, nem coisa nenhuma. Quando na semana passada, ele nomeou um rapaz que trabalhou no governo Lula, um economista, em 2005 e 2006, e o Fábio, e é tido como petista. O presidente, pelo menos, acha que o sujeito é do PT. Olha, aí o presidente falou, você nomeou um cara do PT? Pô. O presidente raciocina assim. Ele veio com a história de que estava até aqui. O negócio é o seguinte, por que o negócio foi chegando aqui? O negócio foi chegando. Primeiro, não abriu a caixa preta. O presidente queria que ele abrisse a caixa preta. Não fez um balanço dos empréstimos para Cuba e para Venezuela, para explicar isso para o povo, como é que prestou para Moçambique. Hoje a gente sabe por que emprestou. Emprestou porque o presidente Lula ganhava comissão no negócio, etc. Pois bem, aí surgiu outro problema. O Guedes falou para o Levy que ele tinha que devolver 120 bilhões para o Tesouro Nacional. Aí ele resistiu. Resistiu. Aí esperaram que ele fizesse uma demissão no banco BNDES voluntária. Ele também resistiu. E nesse meio tempo, Emmanuel, fizeram uma coisa curiosíssima. Diminuir o poder do BNDES. Não sei se é por causa do Levy, por causa do Lula. O BNDES agora não empresta mais dinheiro como no tempo do Lula. Tem uma determinação que não pode mais. Tanto é que eles estão querendo fazer privatização através do BNDES. O BNDES fazer alguma coisa, porque não tem mais dinheiro para emprestar para os amigos do presidente. Eu imaginei. Aquelas empresas campeãs, aquela história que você conhece. Eu imaginei, voltando a esse caso lá do Joaquim Levy, eu imaginei que quando o Bolsonaro disse naquele café da manhã com os jornalistas que estava até aqui
né, com o presidente do BNDES, que é exatamente Joaquim Levy, e que ele estava com a cabeça prêmio, foi exatamente isso que ele disse, né? Eu imaginei que o Paulo Guedes ia ter uma reação mais dura com o presidente, porque, afinal de contas, é o homem do Paulo Guedes. Eu imaginei que isso fosse acontecer, isso não aconteceu não, né? Parece que, segundo o que você está dizendo aí, ele já estava também na lista, não só do Bolsonaro, mas do próprio Paulo Guedes. A única coisa que o Paulo Guedes disse foi que eu entendo a angústia do presidente. Agora, aí vem um pepino. Aí surge um grande pepino. No fim de semana, falando para a Globo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que foi a maior covardia que ele já viu. Eu só não sei se essa covardia aí é com relação ao Bolsonaro ou com relação ao Guedes. Eu tenho a impressão que é com relação ao Guedes. Ou seja, porque quem está batendo no presidente da Câmara é o Guedes pela questão da reforma da Previdência, que não foi aquilo que o governo esperava, que ele disse que a reforma da Previdência foi desidratada e o nosso amigo Maia está dizendo que não, que aquilo é responsabilidade dos deputados e que eles fizeram a coisa que foi possível e é realmente uma questão para o Congresso de existir essa reforma da Previdência. Agora, então, quem não está batendo aí é Guedes e o presidente da Câmara, Maia. Que já estiveram juntos há pouco tempo. Então, esse pessoal vive brigando. Aliás, eu acho que, se está dando certo a reforma da Previdência, tem 3 fatores. Primeiro, Paulo Guedes e equipe se dando bem com o Alcolumbre e com o Rodrigo Maia. Tanto o Alcolumbre no Senado como o Rodrigo Maia na Câmara estão dispostos a votar a reforma e aprovar a reforma. Isso é importante. Mas do jeito que eles querem, né? Pelo menos até agora. O Congresso é assim mesmo. Agora, aí, o segundo é o seguinte: esses dois aqui, segundo, os deputados e senadores. Mais senadores do que deputados. Se fizer uma pesquisa hoje, a maioria da Câmara é a favor da reforma da Previdência, do Senado também. Por quê? Porque, como eu e o Hermano chegaram à conclusão que tem que ser feita a reforma da Previdência. Mas tem muita gente com medo de perder voto, principalmente o pessoal do Nordeste. Mas já foi feito um raciocínio para eles da seguinte maneira: olha, vamos votar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai dar fruto nos próximos 2 anos e quando chegar a eleição, eles vão reconhecer que nós fizeram certo. Fizemos certo. Porque 2 anos dá tempo. A grande questão é o deputado, é o senador pensar mais nos votos deles, pensa paroquialmente, pensa ali na paróquia, né, nos votos deles, do que no destino do país. Mas o negócio é o seguinte: o que é a reforma da Previdência? É isso que o povo tem que entender. A reforma da Previdência pega todos os trabalhadores do Brasil, todos os funcionários públicos federais e os militares, regime à parte. Muito bem. O que a aposentadoria os estados e municípios têm aposentadoria também. Eles não têm INSS, mas eles têm lá a aposentadoria do funcionário público da prefeitura que aposentou. A prefeitura pode ter 2 ou 3, mas tem lá aposentado, tem que pagar. O Estado tem. O Estado tem quem? O Estado tem professores, polícia militar, polícia civil, funcionário público, poder judiciário, isso é do Estado. É por isso que o Estado e o município querem que esse negócio entre lá na reforma da Previdência do Bolsonaro. Porque a reforma do Bolsonaro em São Paulo, ela só pega o trabalhador na capital de São Paulo. A polícia militar, a polícia civil, o funcionário público, os professores, as faculdades, as escolas, tudo isso é do Dória. Ele que vai ter que fazer a aposentadoria. E ele é a favor de incluir a aposentadoria. Porque se não fizer, nós vamos ter que ter 5.000 processos de aposentadoria. Eu tenho uma solução intermediária para essa questão. A minha solução é a seguinte: colocar na lei aí, os deputados e senadores não querem votar isso por causa do funcionarismo público. O lobby violento, é forte. Não é? Colocar na lei o seguinte: o governador do estado e o prefeito poderão fazer a sua reforma da Previdência por lei ordinária. Tá bom.
Basta 50% dos votos. Acabou, liquidou a fatura. Ô, Ney, você citou aí essa dispensa de oficiais generais que compõem o governo Bolsonaro e ele, com um certo despreendimento, afastou esse pessoal. Eu imaginei que ele teria um pouco mais de cuidado, né, para mexer com os militares que participam do governo, ele está mostrando que é. Tem participação dessa linha ideológica nessa história? Eu gostaria que você, sabe... O Santa Cruz teve um problema que, primeiro, é preciso dizer o seguinte, esse general Santa Cruz, ele é respeitado na aeronáutica, na marinha e no exército. É um dos militares mais respeitados do país. E era a pessoa encarregada do mundo político, para o Bolsonaro. Ele comandou o Congo, ele comandou o Haiti. O problema dele é que ele foi colega do Bolsonaro na escola militar. Jogavam pentrato militar juntos. Ele sempre ajudou o Bolsonaro a se safar das suas dificuldades. Só que acontece o seguinte, irmão, ele chamava o Bolsonaro de Jair. Você vê que o general Heleno, que é o mais antigo deles todos lá, chama o presidente de senhor presidente. E faz questão de chamar assim. Senhor presidente. Todo mundo chama o Bolsonaro de senhor presidente, menos o Santa Cruz. O Santa Cruz chamava ele de Jair. E tratava ele como se o presidente continuasse capitão e ele general. Eu imaginei que diante dessa hierarquia que o Bolsonaro, né, levou também lá para o Planalto, ele tivesse um certo, sabe, pudor, um certo, sabe, constrangimento em demitir esses militares. Mas, olha, aí tinha a briga com o Olavo. Então. A família queria que o Santa Cruz saísse. Agora, Olavo e família entraram nessa história? E aí tem uma outra questão fundamental. Supostamente, eu não estou lá, não sei, mas supostamente, o Exército, a Marinha Aeronáutica começam a ficar desconfortável com algumas coisas que o Bolsonaro faz. Eu vou explicar. Assim como o jornalista Hermano Hennig e eu, e o senhor telespectador, fica desconfortável com o negócio das armas. O negócio das armas não está muito certo. Não dá para... Não dá para avalizar esse tipo de coisa. Dá para avalizar esse tipo de coisa. Essa reação também é lá nos militares. Eles reagem dessa forma também. Eles são seres humanos. E o presidente sabe disso. O que o presidente fez? Quando o presidente era candidato, em março do ano passado, ninguém acreditava que o Bolsonaro ia ser presidente da República, em março. Os militares começaram a se afastar dele. Os da reserva, principalmente de comandos, eles não queriam contato com o Bolsonaro. Por quê? Porque eles não queriam envolvimento político do Exército na campanha política. Eles não... Como sempre aconteceu, né? Principalmente depois... Mas eles queriam, o general falou, se eu receber o Bolsonaro aqui, eles vão dizer que eu estou apoiando ele. E eu não estou apoiando ele. Havia um certo constrangimento também por parte não digo da cúpula, mas do ambiente militar, se manter distante da política partidária. E também acreditando que aquilo não ia dar em nada. Isso aí. Desde o final do regime militar. O Bolsonaro sempre foi rebelde, mais uma rebeldia. E não era tão bem visto na sua... Olha, nós vamos interromper um pouco a nossa conversa, né, para irmos a um pequeno intervalo. Nós vamos voltar logo em seguida com esta edição especial do RB Notícias. Nós estamos comentando aqui os fatos da semana. Voltamos já.